Hoje eu estarei contando dois testemunhos das minhas duas gravidez. Tanto meu filho como o outro são milagres de Deus. Se não fosse a mão de Deus, hoje eu não estaria com os meus filhos. Eu tenho um filho de 4 anos e tenho um filho que agora em setembro vai fazer 2 anos. O de 4 anos se chama Miguel e o outro se chama Enzo. São a bênção do Senhor, são milagre de Deus na minha vida. E talvez você que esteja assistindo esteja passando por um momento de risco na sua gravidez e você esteja muito preocupada, muito aflita. Nós somos seres humanos, nós somos falhas, mas eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, que Deus ele vai confortar teu coração, Deus vai fortalecer a sua fé. E como eu disse, eu estarei contando um testemunho, então é milagre de Deus, né? Às vezes para você não tem mais solução, mas para Deus tudo é possível naquele que crê em Deus. Então se você não me conhece, meu nome é Natália Abramunci e esse é meu canal Jesus é Contigo. Se você gosta de uma palavra de Deus, se você gosta de edificar a tua alma, se você entrou nesse vídeo aqui apenas por esse assunto da gravidez, queria te pedir um favor, já se inscreva nesse canal, tá bom? Para edificar a tua alma, para você me ajudar a evangelizar, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu tenho certeza que uma atitude dessa, Deus vai te abençoar você ricamente e muito mais além do que você imagina ou pensa. Você que já é inscrito nesse canal, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus para alguma mulher que esteja grávida, passando por algum risco de gravidez. Então compartilha com ela, vai compartilhando que Deus ele vai abençoar você muito mais, amém? Pessoal, eu engravidei em 2017, quase no final do ano de 2017. Tive ele dia 18 de maio de 2018. Ele nasceu apenas com 7 meses e no momento da minha gravidez com o Miguel, eu passei por muitas lutas, muitas provações em várias áreas da minha vida. Se não fosse Deus que estivesse comigo, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse Deus que estivesse comigo, meu filho não estaria aqui hoje. Porque Deus ele segurou o meu filho Miguel o tempo todo na minha bolsa, o tempo todo na minha barriga, foi Jesus que segurou ele. Por quê? Quando eu falar o segundo testemunho, você vai entender porque o motivo do meu primeiro que eu estou contando. Então é muito importante que você fique até o final. Que foi mais ou menos parecido, mas o segundo ainda foi um pouco mais grave. Então, assim, na minha gravidez, até meu 3º mês de gestação, estava tudo bem. Aí eu viajei para São Paulo, eu e meu esposo viajamos para São Paulo e eu estava grávida de 3 meses. Viajamos para São Paulo porque eu perdi minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu com 20 dias que a gente já estava lá, eu perdi minha mãe. Minha mãe ela teve câncer de mama em São Paulo. E com 20 dias eu chegando lá, ela faleceu. E nesse período de 20 dias que nós chegamos lá, tanto eu como meu esposo, a gente ficava acompanhando ela no hospital, eu dormia no hospital muitas das vezes. Meus irmãos ajudou muito minha mãe, que eles moram lá, ajudou demais a minha mãe, que eu não estava lá presente. Então, o que aconteceu? Nesses 20 dias que eu fiquei com ela lá em São Paulo, eu dormia lá, a maioria das vezes eu dormia lá, né? E aquilo ali se espalhou. E eu grávida, cuidando dela, e eu não podia pegar muito peso. Então, por motivo disso, eles deixaram meu esposo me acompanhar, né? Quando era para pegar ela, alguma coisa assim, ele me ajudava. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. E aí eu comecei, com 4 meses, eu comecei a sentir contração.
E eu não sabia o que era contração. Mãe de primeira viagem, mãe pela primeira vez, eu não sabia o que era contração. Então, toda vez que eu andava, às vezes eu estava andando no meio do hospital, às vezes eu estava andando no meio da rua, eu sentia uma dor enorme no pé da barriga, uma dor enorme, minha barriga endurecia. E pra mim, né, eu não estava nem muito assim ligada, né, na gravidez, sim, me cuidava, sim, me alimentava direito, sim. Mas aquilo até enfim eu não coloquei muito na minha cabeça, né? Porque sempre buscando a presença de Deus. Então assim, eu não coloquei muito na minha cabeça. E quando a gente busca a presença de Deus, a gente não fica uma pessoa totalmente desesperada. É normal a gente às vezes ficar preocupado, porque a gente é homem, né? A gente é falho, a gente acaba se preocupando, a gente é carne. E de repente, eu comecei a sentir muita contração. E aquilo ali, pra mim, tudo bem. Até que chegou um certo dia, e eu fui fazer uma ultrassom, e o médico perguntou pra mim, você tem deficiente na sua família? E eu falei pra ele que não. E ele pensou assim, mas não falou mais nada. Só que eu não pus aquilo na minha mente, porque eu já estava passando tanta provação, que eu não coloquei aquilo na minha mente, eu não absorvi aquilo pro meu coração, eu não fiquei preocupada, será que ele vai nascer deficiente ou não? E se eu tivesse me preocupado com aquilo com que ele falou, possivelmente ele teria nascido deficiente, portanto eu ter colocado, tanto ficado com medo, você tá me entendendo? Então muitas das vezes você mulher, você está grávida, o médico te falou alguma coisa, ele não viu nada, ele apenas te falou alguma coisa, pode ser aquilo, pode ser, e você já tá desesperada. Então fica em paz, acalma o teu coração, que não absorve isso, não absorve palavras negativas, independente se essa gravidez é de risco ou não, não absorve, tá bom? Porque Deus, ele tá no controle de tudo. Se você não é uma pessoa constante na oração, se você não é uma pessoa que busque Deus, mulher, comece a buscar Deus. Deus, ele vai te dar vitória. E um desses dias eu tava no hospital com minha mãe. E antes dela falecer, chegou uma mulher lá, eu nunca tinha visto essas pessoas que oram nos hospitais e tal. E ela olhou bem pra mim e falou assim, você vai ter vitória na sua gravidez. É tão bom quando Deus fala com a gente, quando a gente está passando por várias provações ao mesmo tempo, né? E ela falou aquilo, eu absorvi aquilo pra mim, porque eu sabia que eu tava sentindo algumas contrações, eu sabia que, né, eu sentia algumas dores, fora as contrações. E meu filho, e minha mãe morreu. Com 2 meses que ela tinha morrido, meu filho nasceu, numa previsão que não era para ter nascido. Ele nasceu com 7 meses, ele nasceu em maio. E aí os médicos viram, eu tive ele parto normal, os médicos viram e falaram, esse bebezinho não é porque nas minhas contas, ele, no caso ele estaria de 8 meses, nas minhas contas, que a previsão dele era para nascer em junho, nem lembro mais a data, era para nascer em junho. E ele nasceu 18 de maio, então eu pensei assim, ele vai nascer com 8 meses, só que não era. Ele nasceu de 7 meses, os médicos olharam para ele e falaram, nossa, esse menino é muito pequenininho, nasceu de 7 meses, mas para a glória de Deus, eu estava lá com a minha mãe, e passando por várias provações, várias pedradas, de tudo quanto é lado, e Deus, ele cuidou de mim, Deus, ele cuidou da minha gestação, Deus estava na frente. E meu filho nasceu de 7 meses, mas meu filho nasceu muito saudável, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas orando por mim. É muito importante, quando você estiver passando por alguma luta, você pedir oração para alguém que possa te ajudar. É muito importante isso. E enfim, ele nasceu, o Miguel nasceu com 7 meses, com muita saúde, não precisou de aparelho, não precisou de nada. Fiquei 3 dias normal no hospital, fui para casa para a honra e a glória de Deus, foi uma benção. Deus me sustentou, Deus cuidou de mim.
E assim, minha mãe faleceu, foi uma perda muito grande para mim, para os meus irmãos, mas para você ver, né, muitas das vezes a gente perde alguém, Deus tenta trazer alegria de novo para nós, para o nosso coração, né? Porque se eu não tivesse tido ele no momento que eu perdi minha mãe, né, era capaz, sei lá, de ter entrado em depressão, alguma coisa assim, mas Deus me sustentou, Deus me guardou, Deus esteve comigo, com a minha família o tempo todo. Porque quando a gente busca Deus, levantes acontecem, calúnias acontecem, difamações acontecem. Vai ter pessoas que não vão querer o seu bem, mas Deus é maior, não esqueça disso. E na minha segunda gravidez, minhas gravidezes, engraçado que elas não foram planejadas, não foram. Eu tive o Miguel com 26 ou 27 anos. 27 anos, eu acho, se eu não me engano, eu tive ele. 26, alguma coisa, 27. E passou 2 anos e 2 meses, alguma coisa, 2 anos e 4 meses. E o Enzo, pessoal, também não foi gravidez planejada. Eu estava amamentando, eles falam que amamentar não engravida, pois eu engravidei amamentando o Miguel, só que o Miguel já tinha uns 2 anos e 2 meses quando eu engravidei do Enzo. E olha para vocês verem como as coisas, quando tem que acontecer, acontece. Muitas das vezes, mulher, vocês ficam grávida e começa a ficar, por causa da sua gravidez não planejada, vocês começam a ficar frustrada porque você não queria. Mas quando é de Deus, acontece, não adianta. Vou dizer por quê. Quando eu engravidei do Enzo, já estava tudo pronto, tudo combinado para mim pôr o certo do DIU. Não sei se você já ouviu falar. E eu ia colocar o DIU. Só que antes de eu... Olha como é importante você pedir a direção de Deus. Aí todo mundo começou a falar, o DIU é perigoso, o DIU é isso, o DIU é aquilo. Para outras, não. E eu já estava tudo combinado. Já estava tudo combinado, dia marcado, dinheiro na mão para pagar, para pôr o DIU. Abençoado do DIU. Aí tantas pessoas falaram, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou orar. Nem que às vezes não é do acaso que alguém começa a falar. É Deus, né, me mostrando alguma coisa. E eu orei e falei com o Senhor, Senhor Jesus, se não for da tua vontade que eu coloque o DIU, se for para dar algum problema na minha saúde, não deixa eu colocar ele, não deixa. Tá bom, orei, esqueci dessa oração que eu fiz. Tudo combinado, de para colocar, tudo combinado, sem saber que eu não estava grávida, ali procurando, no dia que a médica tava, era o dia que eu não tinha dinheiro, no dia que a médica não tava, era o dia que eu tava com dinheiro, no dia que ela tava marcada e ao mesmo tempo eu tava com dinheiro, a médica precisava sair de férias, a médica sempre alguma coisa que dava errado, até que eu fiquei grávida do Enzo. Até o 4º mês de gestação do Enzo, o mês de setembro agora faz 2 anos. Até o 4º mês de gestação do Enzo, eu senti algumas dores, desconfiava dessas dores que eu sentia. Quase a mesma dor que eu sentia do Miguel na primeira gestação. E eu comecei a sentir umas dores. Até que, no 5º mês de gravidez, eu fui fazer aquela... ultrassom morfológica, né, que dá para ver mais além. E descobri que eu tenho um colo do útero curto. E a do Miguel eu não fiz muito ultrassom, eu não tinha tempo, eu não tava com cabeça para fazer isso, né, por tudo que aconteceu, eu perdi minha mãe, muita provação e tal, e acabei não fazendo. E fiz a do Enzo, deu colo do útero curto. E a médica ficou preocupada comigo, a que estava fazendo morfológico em mim, ela ficou muito preocupada, né? Começou a falar que eu precisasse tal, já começando a me alertar, que a qualquer momento eu podia perder meu bebê, né? Bom, enfim, não coloquei isso na cabeça. Só, né, fiquei mais atenta, mas não fiquei em desespero nem nada, né?
colo do útero curto, tal, eu só precisava ter mais cuidado. Eu não podia andar muito, porque eu dilato muito rápido. E aí tá bom, descobri, tal, colo do útero, tinha que tomar cuidado. O colo do útero é o quê? É quando você tem uma facilidade enorme para ter o seu filho antes da data prevista. O colo do útero curto é quando você pode ter o teu filho prematuro. E é muito importante você fazer isso até os 5 meses. Depois é difícil você fazer isso. Na morfológica sempre descobre, sabe? E aí tá bom, eu fiz, tudo bem, eu fiz. Quando deu uns 5 meses e pouco, por incrível que pareça, quando deu 5 meses e pouco de gravidez, sabe quando a mulher tem tudo, tá nos seus 9 meses de gravidez, e ela tem o tampão, saiu o tampão, tudo que acontece com uma mulher de 9 meses para ter o filho, aconteceu comigo. Meu filho apenas tinha 5 meses, eu tava com 5 meses de gestação. E aconteceu tudo comigo, eu estava dilatando. Se eu não me engano, eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Quando eu fui para o hospital, eu fiquei internada 3 dias com risco gravíssimo de perder o meu filho, porque o tampão não tinha saído e eu estava dilatando. E o médico mandou eu ficar internada 3 dias. Nesses 3 dias que eu fiquei no hospital, eu pedi oração para as pessoas que eu vejo que são homem e mulher de Deus, eu pedi. Lógico, eu orando também. E que era a época do corona, e era uma época muito do corona mesmo, sabe? Tinha começado e tudo. E meu esposo não pôde ficar comigo no hospital, eu não podia ter acompanhante. Então o médico falou pra mim, você tem que ficar deitadinho o máximo possível, que você não pode nem andar, você não pode nem ir no banheiro, praticamente, só que foi no último caso. E eu peguei e segui as regras dele. E eu orando, tá? No primeiro dia. No segundo dia, ele foi lá me olhar, me analisar, e eu já tinha orado. Ele foi me analisar, e ele falou assim pra mim, nossa, agora que você não pode sair mesmo, parece que você tá dilatando mais. Confesso que a carne naquela hora eu peguei e tremi. Eu tremi, me arrepiei, eu tremi. Eu só falei, sangue de Jesus tem poder. Mas Deus estava ali no controle. E eu peguei e fiquei quietinha, e ele falou, não, você não pode sair daí, tenta o máximo ficar aí. Eu fiquei. Pessoal, eu fiquei 3 dias internadas, com dilatação, com tudo indicava que eu poderia ganhar o meu filho e perder ele, porque eu só tinha 5 meses de gestação. Quem não sabe, 5 meses de gestação é só um milagre mesmo de Deus. E ele falando, a gente vai fazer de tudo para segurar o teu filho. Foi Deus que colocou um anjo do Senhor, um médico enviado por Deus, para cuidar de mim naquele momento, porque se fosse outro, misericórdia. Então, tá bom. Depois de 3 dias internado, eu fui para casa e ele me aconselhou a ficar 3 meses, o resto da gestação deitada, sem fazer absolutamente nada, sem varrer um chão, absolutamente nada, o dia inteiro, a noite inteira, o dia inteiro, deitada. Até quando eu ia no banheiro, a minha barriga doía demais, eu sentia a criança descer, eu sentia o neném descer. Doía demais, doía. Eu sentia o peso, assim, por motivo do colo do útero ser curto. Então, assim, se eu não tomasse cuidado, a qualquer momento poderia ter ele prematuro. E eu fui orando, e grandes homens e mulheres de Deus orando comigo para Deus segurar essa gestação, que tava perigo em eu ter ele prematuro, tinha perigo dele nascer e não aguentar, dele precisar ter aparelhos, usar aparelhos, e no lugar onde eu moro não era o suficiente, não tinha. E orando, buscando, e homens de Deus, mulheres de Deus orando por mim, pela minha gestação, orando o tempo todo. E sempre nas ultrassons eu falava, o médico sempre falava, eu não sei como,
você ainda não ganhou esse menino. Não sei como. Eu sempre falava, é Deus. E eu queria ter muito cesárea. Por quê? O meu filho, o primeiro filho, eu tive normal. E esse eu tive cesárea. Por quê? Porque eu sentia já muita dor. Com 5 meses de gravidez eu já sentia muita dor. Na virilha eu sentia dor demais. E eu tinha um certo medo. Que eu sofri um pouquinho pra mim ter o primeiro. E aí eu tive ele cesárea. E no parto, Deus me deu um grande livramento. Um grande livramento. Eu não sei se eu tenho anestesia. Eu não sei se eu tenho alergia à anestesia que eles me deram nas costas para ter cesariana. Mas na hora que eles me deram cesariana, normalmente vocês mulheres que já teve filho, que vai ter, todo mundo diz, né, que eu tive. Muitas pessoas têm cesárea, não acontece, tá? Foi só no meu caso mesmo. Então, quando me deram essa anestesia, eu deitei normal. E comecei a sentir realmente anestesia da cintura para baixo. Só que a anestesia não ficou só da cintura para baixo. A anestesia subiu em mim. E aqui no meu maxilar, aqui, ó, eu não sentia. Eu falava com a médica, isso é normal, isso é normal. Mas eu forçava, entendeu? Eu forçava para falar. Eu falava para ela, isso é normal, eu senti isso. Eu não conseguia, eles amarram a mão, né, da gente, né? Eu não conseguia nem fazer assim com as mãos, ó. Eu não conseguia. Minhas mãos ficavam o tempo todo abertas e eu não conseguia nem fazer assim, ó. A anestesia, ela pegou em geral aqui em mim e eu senti os meus olhos fechando. Eu sou sincera com vocês, eu senti a morte. E em mim, aquela sensação horrível de sensação da morte, eu senti que se eu fechasse os olhos eu não ia voltar mais. Eu não ia. E aí eu comecei a clamar o nome do Senhor com os médicos ali me operando ainda, e a médica olhando pra mim, e eu falava pra ela, eu não tô sentindo, e eu forçava também pra falar pra ela, porque eu não tava conseguindo mais falar. Parece que se eu tivesse calado toda a minha boca, e eu acho que eu não tinha conseguido nem abrir a boca mais, e ela só olhando, é normal, nada. A anestesia pegou em geral em mim. E eu senti aquilo, que eu tava indo embora. Eu senti que eu já tava fechando os meus olhos. Eu senti que se eu fechasse meus olhos eu não ia voltar mais. E eu comecei a falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Me dá livramento, Senhor Jesus, esteja comigo neste momento. E doida, para eles terminar logo ali, né? O meu filho nasceu rapidinho, mas é mais demorado para, né, costurar a gente. É mais demorado. Para fechar a barriga da gente é muito mais demorado do que tirar a criança da nossa barriga. E já tinha tirado o bebê e eu logo para sair daquela mesa aflita, orando, e eu doida para sair, para aquela sensação ruim sair de mim. Mas o tempo todo orando com os médicos e tudo lá, eu não tava nem aí pro que eles falavam, não, se acreditasse em Deus ou não. E eu comecei a orar e Deus me deu um grande livramento. Eu acredito sim que Deus me deu um grande livramento de morte ali, porque se não fosse a mão de Deus, eu acho que eu não estaria aqui contando esse testemunho que Deus segurou o meu filho na minha barriga até os 9 meses certinho de gravidez. Deus segurou ele. Deus cuidou de mim o tempo todo na minha gravidez, eu orando, pessoas orando por mim, tanto o primeiro filho como esse segundo também, eles são milagres na minha vida. Então talvez você esteja passando por um risco de gravidez, parecido ou não parecido, independente se é um pouco assim, perigoso ou mais perigoso, correr mais risco, mas você tem que se lembrar que Deus é contigo. Você tem que orar, você tem que pedir ajudas. Se você está assistindo esse vídeo e você está grávida e você corre algum risco, queria que você deixasse nos seus comentários um pedido de oração, que eu vou estar orando com todo amor pela sua vida e pela vida do seu príncipe ou da sua princesa. Esse é o meu testemunho pessoal dos meus 2 filhos, que são milagres de Deus na minha vida. Tanto o meu primeiro como o segundo, Deus segurou na minha bolsa, segurou na minha barriga, me livrou
me livrou de pragas, me livrou de coisas ruins, de negatividade, me livrou de conversas fiadas, me livrou de um monte de coisa. Ele esteve presente comigo o tempo todo. Deus cuidou de mim, cuidou da minha gestação o tempo todo. Elas foram de risco, mas Deus sustentou tanto eu como os meus filhos. Então não perca as esperanças, vai dar tudo certo. E mesmo se acontecer de você ter o seu filho prematuro, como eu tive o meu primeiro, fica tranquila, Deus está no controle, Deus sabe de tudo e ele vai nascer ou ela vai nascer com muita saúde para a glória do Senhor. Como eu já tinha falado, o meu primeiro nasceu de 7 meses e deu tudo certo, e meu outro nasceu de 9 meses e deu tudo certo. Então, fique com Deus, que Deus abençoe você, já se inscreva nesse canal, se você gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu sempre estarei contando livramentos, testemunhos, experiências com Deus que acontecem comigo também. Deus abençoe cada um de vocês.